Oi, pessoal, tudo bom? Passando aqui para dizer que eu resolvi fazer a segunda parte do vídeo sobre comunicação intuitiva com animais. Eu lembrei de algumas coisas que eu gostaria também de colocar. Então, vem aí mais um vídeo narrado, mas eu passei aqui para dar um oi para vocês. E onde eu vou explicar um pouquinho mais, algumas dúvidas, mais algumas coisas interessantes que eu deixei de falar no primeiro vídeo. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Até a próxima e obrigada! Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui de volta porque eu resolvi fazer uma segunda parte sobre algumas informações, curiosidades ou até talvez dúvidas sobre a comunicação intuitiva com os animais. É difícil falar sobre tudo que eu já vivenciei, que eu aprendi, que eu vi, mas eu vou colocando mais um pouquinho desse conhecimento aqui, porque sempre vai ajudar alguém, essa mensagem sempre vai chegar a alguém que precisa saber, escutar e entender melhor o processo. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu quero dizer na comunicação intuitiva com animais é que é muito interessante que eles às vezes se apresentam de outras formas. Como assim? Mesmo quando o animal está em vida e a gente faz a comunicação, ou ele já desencarnou, alguns animais nem sempre se mostram como eles eram ou como eles são, na forma que eles são, gatinho, cachorrinho, coelhinho, mas se mostram em formas de outros animais, porque às vezes eles querem passar um recado daquela forma. Já aconteceu comigo de se mostrarem vestidos com roupinhas e acessórios diferenciados. E também já aconteceu de se mostrarem como humanos, por exemplo, um animal. Eu me lembro uma vez uma comunicação que eu fiz e o animal querendo falar sobre a parte da arte, como se fosse assim, querer mostrar essa parte mais intelectual. A imagem que ele me mostrou era como se ele fosse aquele pintor numa janela com aquele cavalete, aquele chapéuzinho bem daquela época de Renascença e a Torre Eiffel assim ao final. A gente vê cada coisa estranha, mas teve um significado enorme pro tutor na época, né? Então por isso que eu falo também sempre que a gente não pode descartar nada que venha. Porque pra gente parece loucura. Eu digo pra gente, o comunicador, a pessoa que está recebendo aquilo, pode fazer muito sentido ou pode fazer nenhum sentido. E aí você fala, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que o tutor, a tutora vai achar que eu tô louca, né? Enfim, tudo acaba fazendo sentido. Então, até comentei um pouquinho isso no outro vídeo, mas aceite todos os cheiros, gostos, imagens, até músicas, letra de música, música, ritmo, o que surgir, coloca, fala. Se você estiver passando diretamente, fala na hora. Se você tiver, como eu faço, depois eu passo, né, a sessão pro papel e envio pro cliente, ou seja, coloca, transmita tudo ao pé da letra, que vai fazer muito mais sentido do que se você tentar interpretar, modificar, racionalizar, enfim. Outra coisa muito interessante e que a gente vem notando, eu digo, as pessoas que começam a trabalhar exatamente com famílias, multiespécie, tutores, seu animal, é que os animais, eles têm uma ressonância com o tutor. O seu animalzinho está com você ou esteve com você porque vocês ressoaram. Ele ressoou, seja com a sua história, seja com a energia que você emana, o seu nível de consciência. Então, assim, há sempre essa ressonância para que aquele animal esteja com você naquele estágio da vida, que passe pelos momentos, independentemente de serem bons ou ruins. E há toda essa sincronicidade, vamos dizer, né, entre os animais e os tutores. É aquela frase que eu falei no vídeo anterior e todo mundo repete, e todo mundo, né, já é conhecida. Nenhum animal erra de endereço. Por mais bela ou mais triste a história de vocês,
tem um motivo atrás, tem um porquê dele estar com você. Uma curiosidade que eu aprendi também nos cursos que eu fiz, e eu não fiz ainda nenhum contato com animais selvagens. Eu tenho mais experiência com pets, cães, gatos, pássaros, já fiz com coelhinhos, teve hamster também, teve cavalo, mas ainda não fiz com nenhum animal selvagem, nenhum animal silvestre. Mas assim, na verdade teve pássaro foi periquito, teve papagaio, mas eu digo assim, por exemplo, o falcão, ou sei lá, né, um coati, eu falo silvestres da fauna brasileira, ou exóticos que não pertencem à fauna brasileira, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que percebe-se cada vez mais que os pets, os animais que convivem com os humanos, naturalmente, eles têm mais crenças limitantes que os selvagens, né? A convivência com a gente, no campo mórfico, no sistema familiar, faz com que eles acessem e se conectem muito mais facilmente com as nossas frequências energéticas, nossas atitudes, né? É aquele papo anterior que eu estava falando deles ressonarem com o nosso histórico. E os animais selvagens, que não convivem quase nada com os humanos, eles são mais livres, eles são mais desapegados. Então, é óbvio que eles vão ter muito mais sobre nós a falar aos nossos pets que convivem conosco, sobre a relação sobre nós, do que os animais selvagens, que quando eles se conectarem conosco e passarem alguma informação, muito provavelmente será mais sobre a vida deles, o cotidiano deles e menos relacionado a nós. E voltando nesse aspecto até do animalzinho que está conosco, devido à sua missão, isso também parte para a área da espiritualidade, da sua missão conosco e dessa ressonância conosco, né? É interessante porque às vezes você tem uma família numerosa e esse animal vive nessa casa, ou os animais, e aquele animal se conecta mais com uma pessoa. De repente foi até você que comprou, adotou, trouxe para casa, só que hoje em dia esse animal se conecta muito mais de repente com seu irmão, com seu pai, com a sua avó, com a sua mãe. E você fala, poxa, fui eu que trouxe, né? Então, volto no assunto de que é a ressonância, ele vai se conectar, ele vai se apegar, de repente, com alguém mais específico da família. E tem muitos exemplos, por exemplo, em casas onde tem crianças, que o animal, exatamente, entra em ressonância com aquela criança. E foi você que foi adotar, foi você que comprou aquela mesma coisa, né? Mas tudo está determinado, no sentido de que no subconsciente, no eu superior, na missão espiritual daquela alminha com a alma da sua família, já estava direcionado para que ele viesse para o seu sistema familiar e se conectasse com aquela pessoa ou mesmo com você. E durante esse processo também pode mudar. De repente ele era muito apegado ao fulaninho e hoje é apegado mais a mim, ou ao contrário, né? De acordo com as missões, com os passos que precisam ser dados naquela vida em conjunta, naquela jornada, nessa caminhada que a gente tem juntos. Então ele pode mudar. Pode, de repente, hoje em dia ele é muito mais chegado ao meu avô, à minha avó, do que comigo, por exemplo. E tá tudo bem. Então, para ficar bem claro, o animal, ele sempre vai para onde há mais ressonância, onde a energia se conecta, seja ela boa, seja ela ruim, ok? E quando eu falo ruim, não é que você é ruim, você é mal. É a nossa energia que às vezes está desequilibrada, a gente está para baixo, a gente passou por traumas, bloqueios, como todo ser humano. E também a energia boa, a alta vibração, as coisas boas da vida, tudo aquilo que a gente cresce como pessoa, como ser humano. Então essa ressonância, ele está doente porque a minha energia é ruim. Não é tão simples assim. Mas se lembrem, toda energia cria uma conexão de igual para igual. Isso é física, isso é matemática, isso é tudo, todas essas ciências exatas
que mostram que é 1 mais 1 igual a 2. Isso a gente não tem nem o que discutir. São polos que se atraem, né? Outro assunto interessante para falar aqui para vocês é muita gente busca comunicação quando o seu animal desapareceu. Independente do motivo, roubo, sumiu, se perdeu, infelizmente no nosso país ocorre sequestro de animais, enfim. E aí o que acontece? O comunicador é procurado e a pessoa quer onde ele está. Aí a gente volta lá pro início que eu falei, até foi no outro vídeo, que a comunicação, ela não é vidência, ela não é adivinhação, tá? Acontece de alguns animais passarem mais ou menos um local onde está, o que tem ao redor dele, a sensação que eles estão tendo. Só que nem sempre isso acontece. Vai daquilo que o animal, que a energia do momento está passando. Por exemplo, eu falo muitas vezes o animal que exatamente se perdeu e ele está rondando por aí, a energia dele cada hora é 1 hora. E aquela conexão que às vezes você faz no momento sobre aquela situação, daqui a meia hora, no dia seguinte, já mudou. Porque ele está em transição, ele está confuso, ou seja, é mais assim complicado. Não vai chegar e falar, olha, tá na rua tal, número X com a pessoa Y. Gente, isso realmente é muito difícil conseguir acessar dessa forma. Pode acontecer? Pode. Nada é impossível. Isso eu volto a dizer. Nada é impossível, mas não buscar a comunicação com, ela vai dizer a roupa que ele tá, o local, o dia, a hora. Não é adivinhação. Isso não se dá nem com humanos, nem com animais, em nenhum local, né? E uma coisa importante a ser avaliada é que o motivo desse sumiço, do desaparecimento dos animais, tem algo relacionado com algo que o tutor precisa trabalhar. É punição? Eu não merecia, nem ele. Gente, não olhem por esse viés. A questão, às vezes, está muito mais intrínseca, muito mais aprofundada em coisas que o tutor precisa trabalhar e teve que passar por essa situação, por mais triste e desesperadora que seja, né? Você saber exatamente coordenadas, na verdade, é uma coisa assim fora do padrão. Mas aquilo que se consegue, muitas vezes até, na verdade, vai fazer o tutor olhar o porquê daquilo ter acontecido. Só que o que acontece é que quando os tutores procuram nessas ocasiões, eu geralmente não faço. Porque o tutor, ele tá muito desesperado, ele tá muito estressado, ele só quer ouvir aonde está o meu animal e como ele está. O resto vai passar batido. Eu não trabalho, né? O que eu posso fazer é, depois de um período prolongado, que esse animal já está desaparecido, o tutor, ele já está, não é conformado, mas ele já está mais naquela energia um pouco mais calma de que vamos aguardar, ainda procuro, ainda espero. Não é aquele momento que aconteceu ontem, aconteceu hoje, meu Deus. É quando o tutor já sabe que pode acontecer do animal não voltar, do animal ter desencarnado por algum motivo, desde ter sido atropelado, né? Alguma maldade, ou alguém adotou e aí não tem como voltar para ele. Enfim, inclusive tem casos de até principalmente gatos que gostam muito de visitar outras casas, que moram em casas, e apartamento é mais difícil. Em gatinhos que simplesmente deixaram sua família, foram passear e não voltaram. E simplesmente já aconteceu de, nessas comunicações, eles dizerem que eles não precisam mais voltar, a missão deles agora é com outra família, por mais que doa ao tutor antigo. Até o que eu falei, acho que no outro vídeo. A missão deles, às vezes, nem toda a vida deles é conosco. Tem animais que migram. Cachorros também acontece isso. Pertencia a um dono, se perdeu, foi para a rua e outra pessoa adotou. Isso já é uma outra missão. O animal sabe, ele então vai sair de casa e vai falar, vou sair porque minha missão não é mais aqui.
o subconsciente, o eu superior dele sabe. Então, o que que acontece? O universo proporciona situações para que isso ocorra. As pessoas que entendem a forma como o universo se comunica vão entender o que eu estou falando. Se ficar muito difícil para você, calma, respira, que a informação vai chegar na hora certa. O insight vem. Então, resumindo essa parte, às vezes não é para o animal voltar mais para casa. Devido a missões, processos, seja lá o que for, nem tudo a gente sabe e saberá, nem mesmo os comunicadores, e não é para saber, e tá tudo certo. Lógico que é fácil falar quando a gente não tá passando por isso, mas é assim que é. E, infelizmente, está no nosso processo, nessa jornada terrena, como humanos, aprendendo e aprendendo. Vamos dizer assim, a missão do terapeuta, do comunicador, vai ser, na verdade, ajudar muitas vezes esse tutor que está passando por esse período a obter uma nova consciência a respeito daquela situação. E talvez acalmar o coração, entender melhor, vai tocar o tutor de alguma forma. Vai trazer, talvez não todas as respostas que ele queria, mas algumas, ou fazer ele pensar e chegar em outras conclusões que entenda o porquê daquilo ter acontecido. O que me perguntam muito também é a diferença, se há diferenças entre a comunicação com animais em vida e animais que já morreram, já desencarnaram, passaram por outro lado. A diferença não é muito grande, porque como eu sempre digo, a energia, a informação está sempre aqui o agora. É só aqui nesse plano físico da Terra que a gente tem a noção de tempo, que a gente acha que tem o ontem, que vai ter o amanhã, que é esse processo linear. Do outro lado não existe isso. Segundos podem ser anos aqui, né? Isso não dá nem para explicar dessa forma, porque realmente a gente tenta racionalizar o tempo do outro lado, quando as entidades, os animais, as energias passam alguma informação, a gente tenta calcular. Então, para isso. Então, fica um pouco... Eles tentam, quando eles passam mensagem, até dar um número, vem alguma imagem para o comunicador, algum número, alguma intuição. Por isso a gente fala muito comunicação intuitiva. Mas nada é preciso. Porque é só aqui na Terra que a gente trabalha com esse negócio de tudo precisa ser datado, assinado, com precisão, protocolado, mas isso é aqui. Do outro lado, isso já não acontece. Então, eu acho que para a gente falar de diferença, e eu acho que eu já comentei um pouquinho no outro vídeo, se eu já falei, ouçam novamente, é a questão de que quando a gente contata o animal em vida, encarnado, ele fala muito mais ali da rotina dele, do que está acontecendo, das impressões dele em relação à famíliazinha dele, de repente se ele estiver enfrentando algum problema, alguma doença, enfim, ele vai passar mais ou menos aquele ali, o que está acontecendo. Como, de qualquer forma, quando a gente se conecta com eles, a gente atinge o eu superior, a alma superior, para poder estar, vamos dizer, entre aspas, conversando com esse animal, claro que eles vão ter uma mensagem de repente um pouco mais profunda, mais bem elaborada, e não somente falar da bolinha, da caminha, da comidinha, mas na questão dos animais em vida física, terrena ainda, falam bastante sobre isso, tá? Gente, quando eu falo falam, é o que eu falo, é a informação que eles passam, então fica mais fácil a gente dizer falam para vocês entenderem, ok? Mas você ouve a voz do cachorrinho? Não, eu não ouço a voz do cachorrinho. Vem em formato como se a gente transcrevesse, como se a gente traduzisse, interpretasse a informação que vem de várias formas, como eu já falei, pro tutor. Mas enfim. E aí, quando a comunicação é com o animal desencarnado, a parte terrena já não importa. Lógico que ele pode falar, comentar algumas coisas relacionadas à vida física dele, até porque o tutor indaga, o tutor quer saber, e se for para ele saber, ele vai falar. Mas ele fala muito mais, e também o tutor quer saber,
como ele tá do outro lado, o que tá acontecendo, se ele tá bem, se ele o ama, se ele o perdoa e blá, 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 blá. Ele vai falar mais dessa impressão dele sobre o outro lado da vida. E aí sim, ele também vai trazer para o tutor uma visão mais ampla, uma visão mais, como é que eu posso dizer? Mais sábia sobre o todo, sobre tudo que aconteceu, né? Então, eu volto a dizer, tem mensagens canalizadas maravilhosas, profundas, que você fala assim, gente, mas o que é? Tá conversando com Buda, com Jesus Cristo? Gente, eu faço piada. Não, mas isso é um animal. Aqui ele corria atrás da bolinha. E aí ele tá falando sobre consciência, sobre expansão da alma, do espírito, da luz, do autoconhecimento. Sim, é o que eu falei. A gente conecta com o eu superior do animal, principalmente quando ele já partiu para o outro lado. Então, assim, essa inteligência superior, que na verdade é a fonte, e todos aqui nós, seres vivos, independente de ser humanos ou não, somos fractais desse todo, eles trazem para nós essa informação não só privilegiada, como amplificada, aprofundada, né? Eu acho que ficou mais fácil um pouquinho agora para vocês, né? Uma coisa que eu fiquei de falar, que eu não falei, gente, eu faço com um roteirinho, tá? Porque senão eu me perco. Então eu dou uma olhadinha aqui. Na parte que eu falei sobre os animais selvagens, isso até foi num curso que eu fiz com a professora Fernanda Pimenta. E ela é muito interessante também porque ela conta os casos dela, as experiências, não só dela como dos alunos dela, incluindo eu fui aluna dela. E na parte até que eu lembrei que eu achei muito interessante, que eu marquei aqui para falar para vocês, os animais selvagens, quando eles mandam mensagem, é mais para o coletivo, para o planeta, para a raça humana, né? E envolve exatamente essa energia coletiva. E é muito bonito. Eu depois quero trazer mais para frente, que aí são de outros comunicadores que eu estudei de fora também, que tem muita gente bacana, com histórias com experiência com animais selvagens, assim, olha, maravilhoso. Mas isso também é assunto para outro vídeo. E para finalizar, não que tenha finalizado o assunto, porque sempre tem coisas novas para comentar, novas dúvidas e tudo mais, mas aí a gente vai fazendo os vídeos aos poucos. Uma coisa que o cliente precisa saber, tem animais que quando você vai fazer a conexão, tanto em vida quanto já desencarnados, não tem muito para dizer. Ah, é porque eu não mereço, ou porque ele não me amava. Gente, vamos tirar o ego da situação, não tem nada a ver com você. É porque não é para você saber. Não é importante ele passar. Não vai mudar em nada. O que precisa mudar vai ser passado. Então, sim, tem animais que se comunicam e passam muita informação de deitar e rolar. Tem animais que não passam nada. Tem animais que simplesmente dizem, mostram, não quero falar, não tenho nada para dizer. Nossa, ele tá com raiva? Não. Eles não têm esses sentimentos que nós humanos carregamos. Aqui na Terra eles podem sentir medo, angústia, mas o animal não vai sentir raiva, né? O animal, ele tem uma percepção total, o animal não humano, ele tem uma percepção muito diferente da nossa. E eu vou dizer uma coisa, cada vez mais eu percebo que eles têm uma percepção muito maior que nós. Ok, a gente manda gente para a Lua, daqui a pouco a gente está mandando gente para Marte. Mas o que te faz como ser humano? Que melhoria isso te traz espiritualmente? Que é o que importa, porque depois daqui, a gente não vai de foguete para a Lua. Aí a gente vai para o mundo real, o mundo espiritual, que é de onde toda a fonte, é onde reside a fonte. Entendam vocês, como vocês queiram chamar. Então, assim, a percepção espiritual, a percepção da grandiosidade da vida e da vida pós-morte, que a gente chama aqui, é muito maior do que fazer cálculos e mandar a gente para a Lua. Então, sim, os animais, eles podem não
ter a linguagem verbal, podem não fazer cálculos, podem não ter o seu negócio, podem não usar ferramentas, usar uma chave de fenda, inclusive até usam, se você for pesquisar, os bonobos, os chimpanzés, animais que usam muitas ferramentas, né? Acabam até criando, mas enfim. Os animais, eles têm uma grandiosidade, uma maestria que nós humanos ainda estamos engatinhando. Então, por isso que eu sempre peço respeito, admiração, mas em caso o meu animal ele até faz xixi fora do lugar, que isso tem a ver com comportamentos que ele está absorvendo, não é comportamento, na verdade, são questões que ele está absorvendo da família que ele vive, por exemplo, e que ele está querendo mostrar. A gente fala muito em bioindicar, muitos comportamentos e doenças e aflições que atingem nossos animais têm raiz na família, no tutor, no sistema, no campo mórfico que ele vive. Isso também é assunto para outra, né? A gente vai dividindo aos pouquinhos, senão fica muita coisa na cabeça de vocês. Mas é entender que a gente está convivendo com um ser muito desenvolvido espiritualmente, energeticamente. E o fato dele não falar e dele correr atrás de uma bolinha, ou brincar com um novelo de lã, ou comer uma semente de girassol e piar o dia inteiro, ele não é menos que nós. É uma forma de vida diferente, com propósitos diferentes, mas com grandiosidade de alma, de conhecimento, de profundidade. Enfim, quem está aqui escutando é porque no fundo sabe disso. Se tem curiosidade para saber, se acredita que é possível a comunicação intuitiva, se acredita que o animal exatamente tem alma, reencarna, tem missão, tem propósito, se acredita em tudo isso, e não é acreditar por acreditar, é sentir com a alma, com o coração. Quem já vê isso como verdade e está aqui escutando, sabe o que eu estou falando. Pessoal, muito obrigada novamente. Em breve falarei sobre outros temas, trarei material também diferente, mas eu queria deixar aqui, porque enquanto você lava uma louça, enquanto você faz alguma coisa, você escuta eu falando, escuta eu te contando, e eu espero que esteja te ajudando, ok? Um beijo grande, muito obrigada e até a próxima!